Pessoal, para a gente fazer então uma explicação rápida sobre esse conteúdo que a gente está trabalhando, né, na semana passada e nessa, eu vou inclusive usar até os slides da aula, né, para a gente poder explicar um pouquinho mais com calma. Então, a primeira coisa para a gente entender é que nós estamos estudando as propriedades de uma substância, tá? Existem dois tipos, as gerais e as específicas. Então, eu coloquei um texto já aí no roteiro para vocês, né? Com um exemplo bem legal. Quando você fala que alguém é alto ou baixo, que alguém tem cabelo curto, comprido, que tem a pele clara, pele escura, né? Que tem as características gerais, várias pessoas podem ter essa mesma característica. Então, a gente chama isso de propriedade geral. Na química, para substâncias, né, a gente também fala que as substâncias têm propriedades gerais. Por exemplo, se eu falar que alguma coisa tem brilho, eu consigo identificar que substância que é só de falar que tem brilho? Não, porque tem várias substâncias que brilham, tá? Então, substâncias, as propriedades gerais da substância são aquelas que um grupo de materiais, um grupo de substâncias pode ter essa propriedade da mesma forma, tá? Agora, voltando lá na pessoa, como eu disse ali no texto. Se eu disser que a pessoa tem o número do CPF, tal. Aquela identificação é única. Só aquela pessoa que tem aquele número de CPF. Então, eu chamo aquilo de propriedade específica. Tem coisas que a gente tem, propriedades que a gente tem das substâncias que são específicas, que só ela tem. Uma delas, por exemplo, é o número atômico. Se você olhar num elemento químico lá, o ferro, e você olhar o número atômico do ferro, só ele tem aquele número atômico. Se não for aquele valor, não é mais ferro. Então, isso é uma propriedade específica do elemento ferro. As substâncias que a gente usa também têm propriedades específicas. Quais são as mais importantes para a gente conhecer? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade e solubilidade. E as aulas dessa semana e da semana passada estão sendo sobre isso, tá? Então, teve esse exercício sobre os dois frascos com líquido transparente. A gente tinha até conversado disso na aula já, né? Como que a gente sabe qual é a água e qual é o etanol sem abrir o frasco? Frasco fechado, né? Não pode abrir, então não dá para cheirar, não dá para pôr fogo, para ver se explode ou não, se explode ou apaga, né? Então aí teve essa pergunta lá para vocês na aula, tá bom? E junto com a pergunta vieram as propriedades, ó. Então, se você olhar para a fórmula é específica. O etanol tem uma fórmula, a água tem outra. Mas de olhar no potinho, no frasquinho, você não conseguiria enxergar a fórmula, né? Então, não dava para fazer a identificação dessa maneira. Estado físico. As duas são líquidos. Então, não dá para identificar qual é qual, só de saber que é líquido. Então, não é específico, tá? Cor, incolor. A cor também não é específica. Os dois são incolores, não dá para saber qual é qual. Agora, ponto de ebulição é diferente para cada um. Ponto de fusão, ou temperatura de ebulição e de fusão, também é diferente para cada um. Densidade também é diferente para cada um. Então, dessas propriedades todas, o que eu posso usar para identificar qual é água e qual é álcool, etanol? O ponto de fusão, ponto de ebulição e a densidade, tá? Que são as propriedades específicas que eles têm. Então, aí teve essa perguntinha lá no chat, tá bom? A professora explicou sobre os estados físicos, depois eles fizeram o experimento, então a gente falou um pouquinho sobre isso, tá? Falamos bastante na aula sobre temperatura de fusão e de ebulição, né? Fusão é quando passa do estado líquido sólido para o líquido, ebulição é do líquido para o gasoso. Falamos que
temperatura de ebulição varia com a altitude, tudo isso foi falado na aula, tá? Então, fez o experimento do gráfico da água, de aquecimento, de ebulição da água, que a gente já tinha feito em sala de aula. Então, a gente teve aí uma aula com conteúdo bastante, assim, informativo, igual a gente já tinha conversado, né? Em várias aulas presenciais e nos nossos roteiros anteriores, ok? Vale ressaltar, só para eu terminar, que as propriedades específicas, elas só servem para a substância quando a substância está pura, tá? Quando a substância está misturada com alguma outra substância, aí essas propriedades já não valem mais, né? Elas não são mais específicas. Então, na aula foi dado o exemplo da água com sal. A água tem uma temperatura para entrar em ebulição se ela estiver pura, mas quando ela tem sal, essa temperatura varia, essa temperatura aumenta. Quanto mais sal dissolvido, mais alta é a temperatura de ebulição, a temperatura que a água vai ferver, tá bom? Então, substâncias puras têm propriedades específicas e se você faz misturas, você altera essas propriedades, tá bom? Então, a gente teve exercícios, ó. Qual a diferença foi possível observar quando aqueceu a água com sal e a água pura, que é a água destilada? A gente trabalhou gráficos, como eu já tinha dito. E isso foi a primeira aula, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, pode assistir novamente, que tá aí no link do roteiro, tá bom, pessoal?